Romanos, abra lá, por favor. Hoje nós vamos conversar sobre o final do capítulo 3 de Romanos, tá? Mas já eu vou ler o final do capítulo 3. Eu quero começar com a gente lendo o tema do livro, que eu coloquei para vocês como tema do livro, que é o capítulo 1, versículos 16 a 18. Romanos 1, 16 a 18. Todos acharam em Romanos? Pois eu não me envergonho das boas novas. Eu não me envergonho do evangelho a respeito de Cristo. Porque são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem. Primeiro os judeus e também os gentios. As boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele. O que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Assim Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos, porque por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez. É um grande privilégio a gente poder abrir a tua palavra. É um grande privilégio a gente poder conversar aqui hoje juntos, como irmãos, acerca da tua palavra e entender o que o Senhor tem para falar para nós hoje. Quero pedir que o Senhor nos ajude a lembrar de quem nós somos, de quem o Senhor é e o que nós estamos fazendo nessa terra. Eu oro, Senhor Deus, eu peço, eu clamo, em nome de Jesus Cristo. É minha oração. Amém. Amém? Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo, como nós já vimos, o tema que ele coloca para o livro de Romanos é o Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus em ação para salvar todo aquele que crê. Ele vai dizer nas boas novas, ou as boas novas revelam como Deus nos declara justo diante de Deus. Como é que é possível Deus nos declarar justo diante dele? E ele vai dizer que do começo ao fim é pela fé. E aí nós vimos então, até aqui, dos versículos 18 em diante, os versículos de 18 a 32, então o final, mais da metade do capítulo 1, ele está dizendo que os gentios, aqueles que não temem a Deus, os pagãos, eles estão perdidos, estão condenados. E ele vai demonstrar isso porque eles rejeitaram a Deus e eles adoraram coisas, adoraram pessoas, criaram alguma coisa para adorar e não buscaram ao Senhor. E aí no capítulo 2, na primeira parte do capítulo 2, nós vimos que algumas pessoas, aquelas pessoas que poderiam ser talvez alguns filósofos da época, ou até mesmo os judeus, é meio neutro esse começo, mas ele fala que, sabe aquelas pessoas que dizem assim, eu não sou tão ruim assim. Tá bom, aqueles lá do começo do capítulo, que fazem coisas terríveis, eles estão condenados. Mas eu não sou tão ruim assim, eu nunca matei ninguém. Eu nunca roubei, eu nunca fiz grandes coisas assim. Aí o apóstolo Paulo dedica esses versículos para dizer, você está perdido também. E aí nos versículos, no capítulo 2, no final do capítulo 2 e quase todo o capítulo 3, ele vai usar então para dizer que talvez algumas dessas pessoas fossem os próprios judeus, porque os judeus eles se orgulhavam de que eles tinham a lei. Então eles estão salvos, eles são povo de Deus, eles já são salvos, eles seguem a lei, eles estão salvos. E aí o apóstolo Paulo dedica todo esse tempo para dizer, vocês estão perdidos também. Então até aqui, irmãos, até o capítulo 3, versículo 20, nós chegamos à seguinte conclusão, que Paulo disse lá no versículo 9 do capítulo 3. Ele disse assim, pois bem, devemos concluir que nós, judeus, somos melhores que os outros? De maneira nenhuma, pois já mostramos que todos, judeus ou gentios,
estão sob o poder do pecado. Não escapa ninguém. Não sobra ninguém. Está todo mundo no mesmo lugar. Nós vimos isso, né? Lembra? Está todo mundo no mesmo buraco. E a gente não chega. E a gente não alcança. Então hoje eu quero conversar com vocês a partir do versículo 20, na verdade eu vou ler o 19, até o versículo 31. Eu vou ler uma vez com vocês todo, depois a gente vai passando versículo por versículo, tá? Eu quero dar só a ideia geral para vocês. Lembra que o capítulo 3 e a parte que eu li com vocês há umas 3 semanas atrás, o apóstolo Paulo falando depois desde aquele versículo 9, ele vai dizer, então não há nenhum justo, nenhum sequer, todos se desviaram, tal. Dá uma olhada no versículo 19, que eu vou ler a partir de agora. É evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue, pois seu propósito é evitar desculpas ou que toda boca se cale e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus. Pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra o quanto nós somos pecadores. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Somos declarados justos, versículo 22, diante de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus. E isso se aplica a todos os que creem, sem nenhuma distinção, pois todos pecaram e não alcançam, ou destituídos estão da glória de Deus, não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos, por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que Ele derramou, mostrando assim a sua justiça em favor dos que creem. No passado, Ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando o justo o pecador que crê em Jesus. Podemos então nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Não, pois nossa absolvição não vem pela obediência à lei, mas pela fé. Portanto, somos declarados justos por meio da fé e não pela obediência à lei. Afinal, Deus é Deus apenas dos judeus? Não é também Deus dos gentios? Claro que sim. Existe um só Deus, e Ele declara justos, tanto judeus como gentios, somente pela fé. Então, se enfatizamos a fé, quer dizer que podemos abolir a lei? Claro que não. Na verdade, é só quando temos fé que cumprimos verdadeiramente a lei. Irmãos, enquanto eu lia esse texto e meditava sobre esse texto essa semana, enquanto eu preparava a mensagem, e eu estava lembrando de tudo isso que Deus havia feito, né, na minha história e pensando sobre as mensagens que eu preguei. Irmãos, as mensagens que eu preguei era a mesma, que é a mesma de hoje. É essa mesma mensagem. E ela precisa ser repetida sempre. É a mesma mensagem que nos aponta para isso aqui que o apóstolo Paulo falou. Que nós precisamos lembrar. Se você é crente, se você não é crente, se você não é crente, você precisa pensar sobre isso. Se você é crente, você pode refletir sobre isso. E tem muita coisa aqui para a gente pensar. Vamos dar uma olhada versículo por versículo, um pouquinho, só para destacar algumas palavras e a gente poder, de repente, ser desafiado por isso. Irmãos, é evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue. Lembra que ele vem falando dos judeus, tá? Por isso que ele está falando isso aí agora. A lei foi entregue a eles, então realmente ela se aplica a eles. Pois o seu propósito é evitar desculpas. O literal que nós já vimos há 2 semanas atrás, na verdade, esse evitar desculpas, o literal é que toda boca se cale, que todo mundo fique em silêncio diante de Deus. Você não tem o que dizer, não tem desculpa, não tem o que falar. Tá? E mostrar que todo o mundo
é culpado diante de Deus. Né? Todo mundo é culpado diante de Deus. Olha que interessante. Pois ninguém, então, todo mundo é culpado diante de Deus, pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra quanto nós somos pecadores. Os judeus, eles se vangloriavam, irmãos, de achar que estavam cumprindo a lei e eles seriam salvos. Mas o apóstolo Paulo está sendo bem duro, bem firme aqui para dizer que a lei não tinha o objetivo de salvar. Nunca teve. A lei nunca teve o objetivo de declarar alguém justo. A lei mostra. E a lei mostrou o que ela tinha que mostrar. Ela mostrou o quanto nós somos pecadores. Que as pessoas não conseguem alcançar o padrão. Ninguém consegue. Ninguém consegue cumpri-la perfeitamente. Então a lei cumpriu o seu papel. Agora, porém, versículo 21. É interessante isso, né? Eu quis colocar o 19 e 20, que a gente já conversou nas 2 semanas atrás, para poder mostrar a virada. A virada é agora, porém. Né? Eu falei para vocês sempre ficarem de olho em expressões assim, porém, né? Mas, né? Coisas do tipo. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Aí. Porém, conforme foi prometido na lei de Moisés, olha só, na lei de Moisés e nos profetas, isto é, no Antigo Testamento, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele sem as exigências da lei. O que Paulo está dizendo é que mesmo lá atrás, no Antigo Testamento, que vocês dizem que seguem, que vocês dizem que obedecem, lá atrás, Deus já havia dito como ele declara uma pessoa justa. E não é pelas suas obras, mas é pela fé, né? Eu vou voltar aqui só para a gente lembrar uma coisa ali atrás. Lá no capítulo 1, que eu li com vocês, as boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele. Aí agora eu estou aqui dizendo que Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. E ele está dizendo isso para todo mundo, inclusive para os judeus. Lá no Antigo Testamento, Deus já havia prometido, já tinha dito como isso ia acontecer. E aí o versículo 22, ele vai explicar. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos os que creem, sem nenhuma distinção. Seja gentil, seja judeu. Seja pagão, seja lá quem for, estamos todos perdidos e só somos declarados justos diante de Deus pela fé em Jesus Cristo. Não tem outro jeito. Por mais esforçado que você seja, por mais dedicado que uma pessoa seja, por mais que ela fale assim, nossa, olha como eu sou boa, como eu estou me dedicando para ser bom, ele vai chegar no versículo 23. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Outras versões dizem, estão destituídos da glória de Deus, né? E não alcançaram a glória de Deus, e estão distantes, separados da glória de Deus, algumas versões. Qual que é a ideia? A ideia é que nós fomos achados em falta, não alcançou, não chegou, não deu, não foi suficiente. Ninguém alcançou o padrão da glória de Deus. Estamos distantes da glória, não chegamos lá. E isso se aplica a todos. E ele já veio descrevendo isso nos primeiros 3 capítulos do livro. Ninguém chega. Irmãos, aí agora vem aquela virada, aquela força do que ele quer compartilhar conosco, de como isso acontece. E esse texto você conhece, provavelmente você já leu, tudo que eu estou dizendo aqui você já ouviu, a gente fala isso aqui domingo após domingo, é isso que eu estou dizendo. A mensagem é a mesma, nada mudou. Você já me ouviu falar isso muitas vezes aqui.
Você já ouviu isso em outras igrejas, você já ouviu isso em outras mensagens, em outros sermões, você conhece isso aqui. Eu não estou falando nada novo para você, eu acho. Mas eu preciso que você reflita nisso. Todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Versículo 24. Mas Ele, marcar aqui, mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Jesus Cristo, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Irmãos, tem algumas coisas aqui que eu quero que vocês lembrem, tá? Primeiro, pela graça, nós fomos declarados justos pela graça. O que isso significa? Algumas versões dizem gratuitamente pela graça, para reforçar bastante que é de graça, nós não pagamos por isso. E é fruto da vontade de Deus. Então não foi nada que nós fizéssemos, mas Ele, partiu dele. E é essa a ideia da ênfase do primeiras palavras, assim, mas Ele, em sua graça, Deus, em sua bondade, num ato de decidir vir na nossa direção, Deus nos declarou justos. Isso veio de Deus. E a segunda coisa que eu quero colocar para vocês aqui é essa ideia de Ele nos declarou justos. O que isso significa? Nós usamos muito a palavra justificação, nós cantamos, nós falamos, que é isso. Justificação é declarar alguém justo. É aquele ato no tribunal, vocês já assistiram o filme de tribunais, onde o juiz está ali, naquela bancada grande lá, com o martelo na mão, sentado, todo poderoso, e os advogados estão ali, aquele que está sendo acusado está sentado ali, o júri está ali pensando o que vai dizer, se ele é culpado, se ele é inocente. E aí o juiz vai falar o veredito final, vai ser lido, e ele vai bater o martelo dizendo, é isso. Eu declaro você inocente. Isso é ser justificado. Isso é ser declarado justo. Deus bateu o martelo e disse, você é inocente. O que é tremendo. Sabe por quê? Porque você pode pensar assim, peraí, como é que isso acontece? Imagina o julgamento. Estamos aqui no julgamento. Você é o réu. Você é aquele que está aqui sendo acusado. Você vai receber a declaração de culpado ou inocente. Todas as provas apontam que você é culpado. Você confessou, você disse, eu fiz. E quando Deus bate o martelo, ele diz, inocente. Isso é incrível. Aí você poderia pensar, peraí, que juiz faz isso? Só um juiz injusto, Quem pagou ele para fazer isso? Quanto ele recebeu por fora? Ou que juiz, como o juiz pode ser justo se ele não pune aquele que é culpado? Mas então entenda, nós fomos declarados justos mesmo sendo culpados. Ele continua. Fomos declarados justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou. Resgatou é outra palavra que a gente passa por ela abatido, que tem a ver com redenção. E o que é isso aqui, irmãos? O resgatou essa expressão vem do mercado de escravos. Quando o camarada, ele comprava um escravo e podia libertá-lo. Então imagina o cara gastando dinheiro, comprando o escravo e libertando ele. Hoje nós temos a noção de resgate pensando em sequestro, Geralmente, para nós, mais perto é sequestro. Ele é sequestrado e aí os sequestradores mandam um bilhete dizendo, eu quero 10 é pouco, eu quero 100 milhões de ienes para você ter seu filho de volta. Para você ter fulano de tal de volta. E aí, alguém vai lá e paga.
para que aquela pessoa seja tirada do cativeiro, seja tirada do sequestrador e trazido em liberdade. É mais ou menos isso. Deus nos declara justos por meio de Cristo. Cristo pagou o preço do nosso resgate. Cristo pagou o preço da culpa que era nossa, do castigo por nossos pecados. Então não é que o juiz simplesmente diz, você é inocente porque, eu gostei da sua cara. Não funciona assim. Ou você é inocente porque eu estou de bom humor hoje. Não é assim. Você é inocente porque alguém já pagou no seu lugar. E aí ele vai continuar no versículo 25, que vai ter outra expressão muito interessante ali. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou. Aqui, irmãos, talvez algumas versões, é a palavra complicada, estranha, propiciação. Isto é, por causa do pecado, havia uma ira que existe até hoje contra o pecado. O justo juiz precisa derramar um castigo sobre o pecado. Ele precisa ser justo. Ele não tolera o erro, o pecado, o mal. Então, a ira é derramar castigo sobre o pecado. O que é essa propiciação? Cristo assumiu o nosso lugar e recebeu essa ira, esse castigo, em nosso lugar. Então ele satisfez a ira, aplacou a ira, trouxe paz, porque Cristo recebeu no nosso lugar. Então quando Deus bate o martelo e diz, você foi declarado inocente, porque Jesus pagou a culpa que você tem no seu lugar. E eu quero que você pense nisso. Porque, irmãos, nós cantamos, nós falamos aqui, vocês sabem, Jesus é Deus. Jesus estava na glória com o Pai. Tudo que existe neste mundo foi criado por Ele, João capítulo 1 fala. Sem Ele, nada do que existe foi feito. Só que ainda assim, por causa do nosso pecado, porque nós ofendemos a Deus e Deus seria justo condenando todos nós, Jesus então vem à terra como homem. Percebe que humilhação? O Criador disso aqui vem limitado nessa forma humana, como eu e você. E para ser mais ainda humilhado, como diz lá em Filipenses, capítulo 2, ele se humilhou a tal ponto de morrer. O que Jesus disse? Um pouco antes de morrer, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele morreu. Isso é humilhação. E para não bastar, a morte que ele morreu foi a morte mais humilhante da época. Ele foi considerado bandido. Um dos piores bandidos era o tipo de morte que a crucificação era. Era para bandidos. Ele foi considerado o bandido. Irmãos, isso Isaías disse. Ele será contado entre os transgressores. E aí, quando Jesus estava para ser crucificado, lá nos evangelhos diz, e se cumpriu as escrituras que disse, ele foi contado entre os transgressores. Ele foi considerado um bandido. E foi morto como um. Isso é humilhação. Para quê? Por causa desses 2 versículos aqui. Porque por sua graça, por sua bondade, porque por sua graça,
por sua bondade, pelo seu próprio desejo, Deus então declara e diz: você é justo, você é inocente. Por meio de Jesus Cristo, que nos resgatou, pagou o preço no nosso lugar, pagou o preço do castigo que era nosso, sofreu o castigo dos nossos pecados, sofreu o castigo do seu pecado. Deus apresentou Jesus como um sacrifício pelo pecado, como propiciação para desviar a ira com o sangue que ele derramou. Para desviar a ira que era nossa, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. Sabe o que ele mostra? Daqui a pouco ele vai falar sobre isso, a gente fala já. Mas, irmãos, esses 2 versículos, eu estava ouvindo o John Piper falar sobre esses 2 versículos, e ele disse: a nossa vida devia girar ao redor desses 2 versículos. A gente deveria memorizar esses 2 versículos. A gente deveria tornar esses 2 versículos o centro da vida, onde a gente vai ficar constantemente lembrando deles e meditando sobre eles, porque a profundidade do que está aqui, e a gente simplesmente lê, e tudo bem, é importante ler, mas nós precisamos lembrar que pela graça, pela sua bondade, Ele, Deus, nos declarou, então disse: você é inocente. Mas Ele não é inocente só porque Ele quis, por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou, pagou no nosso lugar o castigo pelos nossos pecados. Deus apresentou Jesus como um sacrifício pelo pecado. Ele morreu em nosso lugar, com o sangue que Ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor daquele que crê nisso. Aquele que acredita que Jesus veio, que Jesus é Deus e veio e fez isso que Ele fez por causa do seu pecado. Essas pessoas são declaradas justas diante de Deus. Por isso que ele diz que como é que alguém é tornado justo sem as exigências do pecado? Como? Pela fé no sacrifício de Jesus Cristo. Pela fé em quem é Cristo, sem as exigências da lei. Pela fé em Cristo. Irmãos, isso não sobra motivo nenhum de exaltar a nós mesmos, né? Deve nos fazer pensar o que Cristo fez por nós, o que Jesus fez por nós. E se você é crente, você pensar: olha isso foi por amor a mim. Eu estava ali sentado e Ele tinha todo o motivo do mundo para declarar culpado e me mandar para o inferno e receber todo o castigo que eu mereço. Mas Ele abriu o caminho, me fez ver a Jesus e entender o que Jesus Cristo fez por mim. E eu pude crer em Cristo. E eu fui salvo, e eu fui limpo, e Ele me declarou justo. Ele me declarou justo. Aí ele vai completar a ideia, né? No passado ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar a sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Olha que interessante. Jesus veio, né? Antes de Jesus vir, então, no passado, não tinha como o pecado ser pago. Então, o que Deus? Deus teve que tolerar um pouco o pecado. Não significa que as pessoas antes de Cristo foram salvas. Não é isso que o texto está dizendo. Ele está dizendo que Deus tolerou os pecados que foi cometido antes de Cristo. Eu vi uma ilustração esses dias, eu achei bem interessante. Porque no judaísmo tinha a ideia de oferecer o sacrifício, né? E o sacrifício era, leva um animal morre, o sangue dele derramado no seu lugar, pelo seu pecado, né? Era assim os sacrifícios. Só que Paulo vai dizer que o sacrifício dos animais não tinha como perdoar pecado, né? Não tinha como pagar o preço do pecado. Mas a ilustração que eu ouvi, a pessoa disse assim, que eu achei bem interessante. É como se essas ofertas de sacrifícios de animais fosse como se a pessoa estivesse pagando no cartão de crédito.
Na verdade, ela não está pagando mesmo. Ela só está jogando a dívida para frente. E Deus tolerou ele jogar essa dívida para frente, através da morte, nos sacrifícios. Até que, no presente, versículo 26, pois planejava revelar a sua justiça no tempo presente. E aí, irmãos, quando Jesus paga o preço, ele paga o preço por todos os pecados passados. Por tudo que ficou acumulado naquele cartão de crédito. Por todos os pecados presentes daquela época, por todos os pecados da sua vida. Por aqueles até que você ainda vai praticar. Pode parecer estranho. Pode parecer que essa é o pai, então tá pago. Né? Mas é isso. Ele revela a sua justiça. E aí é interessante que o texto diz aqui, ó, com isso, fazendo isso, revelando esse sacrifício todo, com toda essa história de justificação, de santificação, de justificação, de resgate, de propiciação, de perdão de pecados, com isso Deus se mostrou justo. Lembra, Deus é justo, Ele não tolera o pecado. Ele precisava condenar o pecado. Então, quando Jesus assume a culpa pelo nosso pecado, Deus é justo. Ele trouxe a condenação. O preço foi pago. É justo. Então, o juiz é justo. Ao mesmo tempo, ele é justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Então, ele demonstra a sua justiça e demonstra a sua misericórdia. Ele é justo porque ele condenou, né? Cristo sofreu pelos nossos pecados. Mas ele abriu a possibilidade de nos declarar inocentes, aquele que crê no que Cristo fez. Aquele que reconhece que Cristo fez aquilo por nós, pelo meu pecado. Cristo fez aquilo pelo meu pecado. Quem crê nisso é limpo, é perdoado. Cristo já levou a sua culpa. Então você não tem mais culpa. Se você não tem mais culpa, Deus declara: você é justo, você é inocente. Profundo? Um pouco? Essa é a nossa vida. Vamos continuar aqui então. Versículo 27. Uma pergunta que o apóstolo Paulo constantemente ele faz, como se ele estivesse simulando, né, uma conversa com alguém. Ele diz: podemos então nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Qual é a sua resposta? Olhando para tudo isso, nós podemos nos orgulhar de alguma coisa? Irmãos, olha para a sua vida. Você fez muitas coisas boas nessa vida que eu sei. Tem coisas das quais você percebe e fala: nossa, como eu sou bom. Como eu fiz bem isso. Agora a pergunta é, diante de tudo isso que Cristo fez e do caminho que é a nossa vida de fato, daquilo que nós merecemos, será que existe alguma coisa da qual a gente possa se orgulhar de verdade e dizer: oh Deus, mas olha isso aqui que eu fiz. Tá bom, não tá? A resposta de Paulo é claro: não. Não tem nada. Pois a nossa absolvição, nós sermos absolvidos, não vem pela obediência à lei, mas vem pela fé. Portanto, somos declarados justos por meio da fé e não pela obediência à lei. Ele realça isso. Ele está só repetindo tudo que ele já falou. Né? Aí tem mais duas perguntas que ele faz. Mas afinal, Deus é Deus apenas dos judeus? Não é também Deus dos gentios? E aí o apóstolo Paulo então vai dizer: claro que sim. Só existe um Deus. E ele declara justos, tanto judeus como gentios, os dois, somente pela fé. Irmãos, não tem ninguém que mereça. Foi isso que ele fez nos 3 primeiros capítulos. Não tem ninguém que mereça. Não existe ninguém neste mundo que mereça. Só que as pessoas vivem como se elas merecessem. Elas vivem como se elas achassem que elas ainda vão conseguir o favor de Deus.
Não, eu vou tentar, eu vou ser bom, eu vou fazer o certo, eu vou melhorar. Elas vivem assim. Até quando a gente se converte, irmãos, eu era jovem, nem lembro mais, né? Eu era jovem, adolescente para a juventude, assim. E eu lembro de estar caminhando na rua e falando com Deus, né? E aí, eu lembro de estar reconhecendo alguns pecados, né? Que eu tinha praticado naquela hora, naquele momento. Eu estava caminhando, reconhecendo aqueles pecados diante de Deus. E eu estava dizendo, eu já falei isso para vocês, na verdade, mas eu estava dizendo para Deus assim, Deus, por favor, me perdoa. Eu sei que é pecado, eu sei que eu pequei. Eu sei que eu fiz algo que te ofende, que não te agrada. Eu prometo que eu vou melhorar. Até a parte do Senhor, eu reconheço que é pecado, eu tinha que parar aí, ponto. O eu prometo que eu vou melhorar, depois eu comecei a pensar sobre isso, é tipo assim, eu prometo que eu não vou fazer de novo. É tipo assim, me perdoa, Deus, eu tenho força suficiente para não fazer de novo. Eu vou mostrar para o Senhor como eu sou bom e eu não vou fazer de novo. É mais ou menos isso. E aí a gente volta para a mesma categoria de achar que pode viver a vida pela nossa própria força. O apóstolo Paulo briga com os Gálatas por causa disso. Ele diz, vocês vieram a crer, vocês foram salvos pela fé, agora estão tentando viver pela sua própria força. Nós precisamos lembrar do Evangelho de Cristo. Tudo isso aqui que nós vimos tem a ver com a nossa vida hoje. É reconhecer tudo que nós vimos, até o que o Alex pregou esses dias atrás aí, né? A depravação total. Nós precisamos entender, nós somos pecadores sim. Nós somos, ainda continuamos sendo. Mas pela graça nós somos salvos. Então tudo que nós vivemos hoje é pela graça do Senhor. E a gente precisa confessar mais. E a gente precisa reconhecer que tudo que nós temos é porque Deus nos deu de bom. E tudo que Deus nos deu que parece ruim, deve produzir alguma coisa em nós. Né? Se Deus que deu, Ele não perdeu o controle. Então, se enfatizamos a fé, quer dizer que podemos abolir a lei? Podemos esquecer o Antigo Testamento? Essa era a pergunta que poderia surgir. Já que, então, a lei não serve para salvar, não serve, tanto que os judeus estavam falando, então nós podemos abandoná-la e esquecer? E aqui o apóstolo Paulo sabe o seguinte, que existia algo no mundo que era o que eles chamavam de antinomista, isto é, os que não tinham lei. Faziam só o que queriam. Viviam como queriam. Não tinha nada que os orientava, que os dirigia. Faço só o que quero, faço a minha vontade. Não tenho nenhuma lei que me manda em mim. Paulo vai dizer então, claro que não. Claro que não podemos abolir a lei. Nós não vivemos sem lei. Na realidade, só quando nós temos fé, nós cumprimos de fato, verdadeiramente, a lei. Nós entendemos verdadeiramente a lei. E ele vai falar mais sobre isso, eu não vou me deter muito aqui, porque ele vai entrar no capítulo 4 falando sobre isso. Porque ele vai entrar sobre de onde a lei veio, ele vai falar de Abraão. Ele vai falar muitas coisas do começo do povo, então daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Mas, quando cremos em Cristo, nós entendemos verdadeiramente o que a lei representa, o que a lei significa, né? O que o Antigo Testamento significa. E não só o Antigo para nós hoje, eles não tinham, eles só tinham o Antigo Testamento, irmãos. Quando o apóstolo Paulo está escrevendo aqui, eles só tinham o Antigo Testamento. Talvez uma carta ou outra de uns apóstolos já estava por ali. Mas a grande parte das escrituras que eles tinham era o Antigo Testamento. Então, nós abolimos o Antigo Testamento? Não, de forma nenhuma. Nós aprendemos com ele. Né? E para nós hoje, nós temos o privilégio de termos as escrituras inteiras. E nós aprendemos com ela, Antigo e Novo Testamento. Olhando para esse texto, o que eu quero destacar com vocês, tem 4 pontos aí, a página está cheia, mas na verdade são as mesmas coisas que eu já falei até aqui de forma bem simples. Primeiro, uma coisa que eu aprendo e que eu preciso pensar, que é muito interessante, é que o Evangelho é o como. Como alguém
é declarado justo diante de Deus? Como é que alguém pode ser considerado inocente diante de Deus? E aí a gente vai direto ao ponto. Pela nossa capacidade, pela nossa bondade, não tem jeito. Do começo ao fim, é pela fé. Tá? Então, eu quero que você lembre disso. Como alguém é declarado justo diante de Deus? E isso é algo interessante porque todo mundo quer ser bom ou quer ser reconhecido como uma pessoa boa. Todo mundo não. A grande maioria das pessoas, né? Aqui no Japão, então, o Japão em si é muito moralista, né? Esse negócio da moral muito elevada, porque eles querem ser considerados pessoas justas, pessoas corretas. E tudo bem. A questão é, talvez você pergunte para alguém ou alguém pergunta para você, como é que você pode ser declarado justo por Deus? A resposta, eu acredito que de todo mundo, não tem jeito. Alguns talvez arrisquem dizer assim, se você for bom, se você fizer boas ações, se você praticar o bem, quem sabe? Quem sabe? Se você entregar ofertas no templo, no santuário, quem sabe? Mas a gente sabe que não tem jeito. Pela nossa capacidade, pela nossa habilidade, não tem como ninguém ser declarado justo diante de Deus. Não tem como Deus olhar para ninguém e dizer, você é justo, você é justo. Olhando para nós, não tem jeito. Quando Ele olha para nós e declara a gente justo, é porque Ele nos vê através do sangue derramado de Jesus Cristo. E vê que você creu nisso, que você acreditou, que você confia, que o sangue derramado de Jesus Cristo é suficiente para pagar os seus pecados. Ele vê isso e Ele te declara justo. Alguns termos que eu quero destacar e é bom a gente sempre lembrar. Primeiro, por sua graça, irmãos, por sua graça, pela graça de Deus, não a nossa capacidade, nada que venha de nós, não pelos nossos méritos, nada. Não tem jeito. Se você acha que vai conseguir agradar a Deus, não vai. Não vai, não é porque Deus é chato. Então, fiquei até pensando nisso. Não vou conseguir agradar a Deus nunca. Não é porque Deus é chato. É porque às vezes a gente fala assim, eu fico tentando agradar minha mãe, mas não consigo, porque minha mãe é chata, nada que eu faça ela aceita. Não é isso. É porque a gente não consegue. Tudo que a gente tenta entregar para Deus, ele é manchado, corrompido, falho. Então a gente não consegue. Por nossa própria força, não consegue. Então, por sua graça, tem essa força. Nada é de nós. Segunda coisa que aparece nesse texto aí, que é fantástico, é a ideia de justificação. Justificação é declarado justo diante de Deus, perdoado, a declaração jurídica, você é inocente. Deus declarou, Deus disse, você é inocente, você é inocente, você é inocente. A redenção, fomos declarados justos por causa da redenção, isto é, Ele pagou o preço da nossa alma. Foi de graça para nós? Foi. Mas o preço foi super caro. Foi o sangue precioso de Jesus. Foi a vida de Cristo. Então o preço foi caro. Redenção, o preço foi pago, somos livres, né? Se éramos escravos, fomos libertos. Propiciação, a ideia da ira, a ira por causa do pecado. Quando existe a propiciação, a ira é tirada, ela é desviada. Como? Foi pago o preço no nosso lugar. Né? O preço foi pago. Aí o ponto 3 basicamente é só juntando tudo. Justificados pela graça, isto é, fomos declarados justos por Deus, sem mérito, pela graça. Fomos justificados através da redenção. Isso significa que Deus nos declarou justo porque Cristo pagou a dívida que era nossa. O resgate.
fomos justificados pela propiciação, isso significa que Deus nos declarou justo, retirando de nós a ira e derramando ela em Cristo. Então nós não recebemos, Cristo recebeu no nosso lugar. A ira foi retirada porque foi satisfeita. A ira contra o pecado foi pago. Então, nós somos declarados justos. Você é declarado justo. Tá bom? Entenda uma coisa, rapidamente, antes de eu ir para o último ali. Você não se tornou justo. Porque se você tivesse se tornado justo, significa que agora você só faz coisas justas. Mas não é isso que acontece. Deus não tornou você justo para mostrar como você faz o bem. Ele disse que você é justo, porque você assumiu a justiça de Cristo. Você recebeu a justiça de Cristo. Cristo é justo. E Ele recebeu no seu lugar o nosso castigo. A gente continua sendo pecador. Um pecador perdoado, que pode caminhar com Ele agora, ser purificado todo dia. Tem o Espírito Santo, tem as Escrituras, tem os irmãos para lutarmos contra o pecado. Podemos nos arrepender e Ele nos perdoa, Ele nos purifica, Ele nos limpa. Ele nos justificou, nos tornou justos, nos declarou justos, né? Decretou, somos justos. Último ponto, então, que eu coloquei ali para pensar em tudo isso é que não temos nenhum motivo de orgulho. Tudo isso, irmãos, nos humilha. Porque não tem nada que a gente possa fazer, não tem nada, né, para que nós servimos. Nos humilha. Nos humilha, mas eleva de uma forma especial. Se Cristo, que é Cristo, fez tudo o que fez por nós, isso exalta. Nós não merecíamos, mas Ele fez. Ele veio. Ele estendeu a mão. Ele fez isso em nosso lugar. Então, por um lado, nos humilha, mas nos exalta, nos torna, puxa, agora temos acesso a Deus. Né? Mas não dá a nós nenhum motivo de orgulho. Todo o orgulho é tirado. Pelo menos deve ser tirado. A gente precisa olhar para a cruz de Cristo todo dia. Para a semana, pensando em formas de ser transformado pela palavra, por esse texto, listar detalhes da vida diária e perceber a graça de Deus. Olhar para a sua vida diária, para a sua história, e poder ver a graça de Deus nela. Ver como Deus, graciosamente, te deu aqueles momentos de alegria, te deu aqueles momentos de sofrimento. Lista isso, pensa sobre eles, escreve se quiser. Pensa sobre detalhes da sua vida, hoje. E como a graça de Deus está atuando. Segunda coisa é adora e agradece mais do que pede. Tenta fazer essa prática de agradecer mais do que pedir. Você pode pedir, a gente sempre pede, mas tenta agradecer mais. Tenta agradecer mais por detalhes da sua vida. Reconhecer pecados todos os dias. Irmãos, coloca aí a prática de reconhecer pecado todo dia. Confessar ao Senhor todo dia. Se puder, mais de uma vez por dia. Mas coloca a política de confessar pecados, porque às vezes a gente pode passar dias sem pensar nos nossos pecados. Então, sem confessá-los ao Senhor, sem pedir perdão ao Senhor. Então, vamos colocar isso. Um desafio de, todo dia, confessar os nossos pecados ao Senhor. Mais de uma vez por dia, se você puder fazer imediatamente, logo depois que peca, seria fantástico. Né? Alguns pecados talvez você ainda não identifique como pecado e você tenha isso como prática. Mas assim que você percebê-los, confessa. Você pode confessar isso também, que teve momentos que você nem percebeu que aquilo era pecado e você fazia. Ok?
Vamos orar, encerrando esse tempo. Eu vou só ler esses 2 versículos mais uma vez. Vamos ler juntos? Aí os irmãos se concentram e acordam também, despertam e refletem sobre o texto. O 24 e 25, tá? 1, 2, 3. Mas ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. Eu não grifei, mas é interessante. Em favor dos que creem. Se você crê, em seu favor.